Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês pela companhia todas as manhãs, e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, não só hoje, mas a semana toda, nossas reflexões estarão no livro de Gálatas, tá bom? E eu estava lendo ontem, e essa igreja, a Bíblia que eu estou usando, é essa a minha Bíblia de linguagem contemporânea, né? Que ela é um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. E ela tem introdução, cada capítulo ela tem introdução, isso eu acho muito bacana. E aqui no de Gálatas não é diferente, né? Eu estava lendo a introdução aqui, explicando, né, por que Paulo voltou, por que ele foi à Galácia, depois ele ficou sabendo que as igrejas que ele havia fundado, elas haviam sido influenciadas, né, por pessoas que pregavam as obrigatoriedades, né, das igrejas, e E Paulo ficou muito bravo com isso e voltou até lá, voltou a Galácia de novo, depois de alguns anos, né, que ele já tinha formado as igrejas, algumas igrejas, ele voltou para libertar de novo, né, os membros da igreja, das igrejas que ele havia fundado, porque ele havia ido lá e pregado, né, a liberdade, né, essa liberdade que temos quando seguimos Jesus, quando seguimos os estatutos de Deus, nós somos livres, né? E lá o pessoal questionou, né, algumas pessoas questionaram essa liberdade de Deus e voltaram, né, a convencê-los que não, né, que a igreja tem que ter regra, tem que ter restrições, tem que ter obrigações, tem que ter proibições, né? Daí Paulo, por isso que Paulo retornou lá à região da Galácia. Mas, independentemente disso, eu separei um parágrafo aqui na introdução que eu achei muito bacana. Eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: por meio de Jesus Cristo, Paulo aprendeu que Deus não é uma força impessoal que obriga as pessoas a se comportar de determinada maneira, e sim um Salvador pessoal que nos liberta para vivermos uma vida livre. Deus não nos força a nada de fora para dentro, mas nos liberta de dentro para fora. Muito bacana, né? Muito bonito. E com esse pensamento, né, hoje a nossa introdução, né, fica no livro de Gálatas, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20. E ele diz o seguinte, então, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele diz o seguinte: agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e eu não volto mais atrás. Amém. Bom, meus queridos, né, também muito bonito aqui os dizeres de Paulo, dizendo que agora, né, ele não vive mais por ele, né, ele vive por Jesus, a vida que ele leva agora não é mais dele, né, e sim de Jesus Cristo. Então ele leva a vida que Jesus Cristo pregou, que Jesus Cristo ensinou. Por quê? Porque agora ele é nova criatura, né? E daí ele frisa de novo aqui, né? E viveu que nos amou e se entregou por mim. Ele não volta, ele frisa bem isso, né? Não volto mais atrás, ou seja, ele vai permanecer nisso, porque isso sim é que ele faz feliz, isso que é o certo, isso que agrada a Deus. Então, queridos, né, nós somos também novas criaturas, né? E só que algumas pessoas, né, como aconteceu, né, com as igrejas lá da Galácia, né, os Gálatas, eles mudaram, né, aceitaram tudo que Paulo falou, mas, né, com o tempo eles foram cedendo, foram se modificando, foram se deixando influenciar por outras pessoas
que eram contra que o apóstolo Paulo pregava, e eles voltaram de novo, né, a serem escravos, né, das leis dos homens daí, né, porque daí as igrejas voltaram a ser regadas pelas leis dos homens, pelas vontades humanas. Então, a igreja cheia de restrição, cheia de obrigação, cheia de proibição, e infelizmente ainda há isso hoje em dia, há igrejas que têm essas proibições também, essas restrições, a igreja que a pessoa não pode cortar o cabelo, né, que a mulher não pode cortar o cabelo, que a mulher não pode usar calça comprida. Então ainda tem, pelo menos, né, eu sempre vi isso durante minha vida. Eu acredito que ainda tenha, né, igreja assim. Mas isso não cabe mais a nós, né, ficarmos presos, né, a essas condições impostas pelas pessoas, pelos humanos. Não, nós buscamos a liberdade que Deus nos dá, né? O próprio Paulo disse isso, né, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque a gente tem o bom senso, de Paulo, quando escreveu isso. Por quê? Porque ele tem o bom senso de saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, o que é certo e o que é errado. Então, Deus nos dá essa liberdade, sim, né? Ele não nos obriga e não nos prende a nada, né? Mas ele nos dá o livre-arbítrio, né? E daí as consequências. Nós sabemos aí o que fazer, como agirmos para agradar a Deus. Então, voltando aqui agora para o texto, né? Agora Cristo vive em mim, né? Então sou nova criatura. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, por todos nós, né? E eu não volto mais atrás. Então a nossa reflexão, querido, é essa, né? Hoje é essa. Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso. Que somos novas criaturas, né? Desde que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, nós somos novas criaturas, né? Só que algumas pessoas não assumiram, como aconteceu, como eu disse, com as igrejas na Galácia, não assumiram isso e voltam atrás de novo, né? E você, como que você se posiciona com isso, né? Como que você vive hoje, né? Você é nova criatura, mas você assumiu isso na sua vida, você vive como uma nova criatura, você vive, como diz Paulo aqui, pela fé no Filho de Deus. É assim que você vive, porque a gente, né, nós sabemos também que está na Bíblia, a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. Então a gente não precisa ver para quê, a gente tem fé, a gente acredita, mas é assim que você vive também, pela fé em Jesus Cristo, vive sabendo que o único Salvador é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. É assim, então, que a gente vai levar a nossa vida, né? Vivendo pela fé, assumindo a posição de novas criaturas. Então, que a gente pense nisso, que a gente reflita nisso, se realmente assumimos essa posição de novas criaturas. Tá bom, queridos? Pense bastante nisso. Durante essa semana a gente vai falar mais sobre isso e você fique à vontade, tá bom? Para perguntar, para dar sua sugestão também, para dar sua observação, fique à vontade, tá bom, querido? Então, por hoje é isso. Somos novas criaturas. Você assumiu essa condição na sua vida? Pense nisso, tá bom, queridos? Muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade a Deus e assumirmos cada vez mais essa condição de nova criatura que vive pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, que ele deixe seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, o seu pedido de leitura e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão,
fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe nossa família, Deus abençoe nossa vida, Deus abençoe nossa maneira de viver, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões corretas, certas e nos aproximando cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.